Meia-noite. Seu melhor amigo na sua porta. Olhos vermelhos, mãos tremendo. Uma história sobre como a mulher que ele amava acabou de destruí-lo por dentro. E você, porque é assim que você é, abre a porta. Faz café, sobe as escadas e fala para sua esposa: "Ei, ele precisa da gente agora." E ela já está acordada, já está vestida, já está descendo antes de você terminar a frase. Na hora não achei nada estranho nisso. Devia ter achado tudo. Marcos e eu éramos amigos desde os 19 anos. 2 cidades, 3 empregos, cada marco importante da minha vida, ele estava lá. Foi o padrinho do meu casamento. Fez um brinde que fez a Lauren chorar na frente de 140 pessoas. Chamou ela de melhor coisa que já tinha me acontecido. Me olhou direto nos olhos quando disse isso. Eu tinha uma empresa de construção. A Lauren trabalhava de casa como consultora de design. A gente tinha uma casa, um quarto de hóspedes que quase nunca usava e um casamento com algum atrito. Nada fora do comum, nada perigoso. Só aquele desgaste real que acontece quando 2 pessoas tentam construir uma vida juntas e nem sempre concordam em como fazer isso. A gente brigava por causa de prioridades, pelas horas longas que eu ficava trabalhando, por ela sentir que eu estava emocionalmente em outro lugar, mesmo quando estava no mesmo cômodo. O tipo de coisa que você processa com seu melhor amigo quando precisa colocar a cabeça no lugar. Contei pro Marcos tudo. Nossas brigas, minhas dúvidas, as frustrações dela, minhas falhas, ou o que eu achava que eram minhas falhas. Falei coisas sobre o meu casamento que não tinha dito pra mais ninguém. E ele ouvia. Era muito bom nisso. A namorada dele, Cassie, tinha traído ele. Essa era a história. 2 anos juntos, ela estava dormindo com um cara da academia dela fazia 4 meses. E Marcos descobriu por uma sequência de mensagens que ele viu sem querer quando ela deixou o celular em cima do balcão. Ele apareceu na minha porta parecendo um homem virado do avesso. Sem raspar, pálido, sem conseguir segurar um pensamento. E algo em mim, porque esse cara era meu irmão, na minha cabeça, simplesmente abriu tudo. Fica o tempo que precisar. O quarto é seu. A gente tá aqui. A Lauren não esperou eu pedir ajuda. Já estava na cozinha. Lembro de chegar lá e ver que ela tinha feito uma refeição completa. Não um lanche, uma refeição de verdade. Como se soubesse. Como se tivesse se preparando. Ficou com ele naquela primeira noite por quase 2 horas enquanto eu dormia no sofá. Quando acordei, consegui ouvir a voz dela, baixa e firme, dizendo: "Você merece muito mais do que isso." Lembro que pensei: cara, que sorte a minha de ter me casado com ela. Essa memória tem uma textura diferente agora. O que eu sei hoje é que a Lauren já estava acordada antes do Marcos bater na porta, que estava com o celular na mão, que as toalhas limpas, dobradas e empilhadas no quarto de hóspedes, as que ela disse ter pegado enquanto eu estava no telefone, já estavam lá antes dele chegar. Ela sabia que ele estava vindo. Ele avisou ela primeiro. As primeiras 2 semanas pareciam gestão de luto. O Marcos mal aparecia. A Lauren levava comida até a porta do quarto, sentava no corredor e conversava quando ele não queria sair. Ela era intensa nos momentos de crise. Sempre foi. Era uma das coisas que eu genuinamente amava nela. Na 3ª semana ele estava jantando com a gente, assistindo TV, circulando pela casa como se fosse a dele. E eu estava enterrado num projeto grande no trabalho. Manhã cedo, noite, tarde. Então chegava em casa e eles já estavam no meio de uma conversa, de um episódio, de alguma coisa. E eu me sentava e entrava numa dinâmica que eles já tinham estabelecido para aquela noite. Percebi, mas me disse que estava tudo bem. Ele precisava de normalidade. Ela estava oferecendo isso. Era o que a gente tinha combinado. Mas em algum ponto da 4ª semana, as coisas começaram a parecer diferentes de um jeito que eu não conseguia nomear ainda. Coisas pequenas. Uma qualidade no ar quando eu entrava num cômodo onde os 2 estavam. Não uma diferença de temperatura, mas uma diferença de pressão. Como se o ambiente estivesse fazendo alguma coisa e tivesse parado quando eu entrei. Uma terça-feira. Cheguei cedo. Porta lateral, cozinha. E eles estavam sentados à mesa. Nada estava acontecendo. Estavam simplesmente lá. Mas no segundo em que entrei, os 2 pararam de falar exatamente ao mesmo tempo.
Não do jeito de quem ouve uma porta e pausa, mas como um circuito que foi cortado. O Marcos pegou o celular e ficou olhando para ele. A Lauren se levantou. Disse: "Ei, você chegou cedo." Essa palavra. Cedo. Não, ei, você chegou. Cedo. Como se meu horário fosse a variável. Como se a minha casa tivesse um padrão e eu tivesse perturbado ele. Perguntei do que eles estavam falando. A Lauren disse que era sobre uma série que estava assistindo. Qual série? Ela falou o nome. Não disse nada. Deixei passar. 3 dias depois, eu estava na garagem e a janela da cozinha estava aberta. Conseguia ouvi-los lá dentro. E o tom, não as palavras, só o tom, era aquela quietude específica que as pessoas usam quando estão compartilhando algo que ainda não decidiram compartilhar com o mundo. Aquele sussurro particular. Eu sei como uma conversa normal soa. Aquilo não era. Era gente falando dentro uma da outra. Entrei. Eles estavam rindo. A Lauren me puxou para dentro da piada como se nada estivesse acontecendo. Sorri. Fui dormir. Me disse que era paranoia minha. Estava fazendo exatamente o que eles precisavam que eu fizesse. Na sexta semana eu tinha parado de dormir bem. Tinha uma dúzia desses momentos acumulados e nenhum deles provava nada sozinho, mas juntos estavam formando um contorno que eu não queria encarar de frente. Ele tinha um apelido para ela. Algo fácil, com a textura de hábito, do jeito que você abrevia o nome de alguém depois de ter falado tantas vezes que a versão completa começa a soar formal. Ela chamava ele de Mark. Eu conheci esse cara fazia mais de uma década. Ninguém chamava ele de Mark. Mas ela chamava, sem pensar, do jeito que você fala com alguém que sua boca já se acostumou. Teve uma noite em que a Lauren e eu tivemos uma briga pequena. Coisa boba. Eu disse algo ríspido, ela esfriou. Fomos dormir sem resolver. Atrito normal de casal. Na manhã seguinte, o Marcos sabia. Não disse que sabia, mas estava cuidadoso comigo daquele jeito específico que as pessoas ficam quando sabem que você está passando por uma fase ruim, mas não querem deixar isso óbvio. Um pouco mais de calor. Um comentário pontuado sobre como algumas pessoas expressam cuidado de formas diferentes, jogado no ar, sem motivo aparente. Ela tinha contado para ele sobre a nossa briga. No meio da noite ou logo de manhã, ela tinha repassado os detalhes de uma discussão privada para o homem que estava dormindo no nosso quarto de hóspedes. E ele não tinha dito nada para mim. Guardou. Arquivou. E então, esse aqui é o que mais me pesa. O celular dela. A Lauren sempre deixou o celular em qualquer lugar. Balcão, sofá, mesa, carregando na cozinha durante a noite. Era assim que ela era. Em torno da 5ª semana, isso mudou. O celular passou a ir a todo lugar com ela. E quando ela o deixava em algum lugar, era sempre virado para baixo. Sempre. Não eventualmente. Toda vez, virado para baixo na superfície, como se tivesse treinado para fazer isso sem pensar. Percebi isso e não disse nada por 11 dias. Numa noite, desci para pegar água e os encontrei na sala com as luzes apagadas e a TV no volume mínimo. Sem se tocar. Nem sentados tão perto assim. Mas o ambiente tinha aquela sensação de espaço vedado, como se eu tivesse entrado no meio de uma conversa que já tinha se tornado um mundinho próprio. A Lauren olhou para cima e disse: "Não consegue dormir?" Naquele tom distraído e meio culpado que as pessoas usam quando estavam em outro lugar 1 segundo atrás. O Marcos nem me olhou direito. Só disse que ela estava ajudando ele a processar umas coisas. À meia-noite. No escuro. Na minha casa. E de alguma forma, eu era o que parecia ter interrompido alguma coisa. Finalmente trouxe o assunto à tona. Com cuidado. Sem acusações. Só um: "Ei, tenho me sentido um pouco estranho com algumas coisas. A gente pode conversar?" A Lauren não ficou na defensiva. Ela fez algo mais eficaz do que se defender. Ficou magoada. Um colapso lento e silencioso em cima de mim, como se eu tivesse dito algo genuinamente cruel. Me olhou e disse: "Então você tá me acusando?" E depois:
O Marcos está passando pelo pior momento da vida dele. E você está ameaçado com isso? Com seu melhor amigo? Ela não respondeu uma única coisa que eu tinha dito de fato. Reformulou a conversa inteira de um jeito que o assunto passou a ser o meu caráter, meu ciúme, minha mesquinharia. E fez isso com uma calma absurda, com uma serenidade de quem pensou em como essa conversa ia acontecer e se preparou. O pior é que funcionou. Pedi desculpa. Recuei completamente, fiquei sentado ali e pedi desculpa para minha esposa por me sentir mal dentro da minha própria casa. Porque quando alguém que você ama te olha com aquele sabor específico de decepção, algo em você desmorona antes do cérebro conseguir reagir. Contei pro Marcos depois. Não sei porquê. Talvez eu achasse que ele podia me ajudar a entender o que eu estava sentindo. Ele balançou a cabeça e disse: Cara, você conhece a Lauren. Ela nunca faria isso. Disse com um contato visual firme e inabalável. Não caloroso, não surpreso. Firme. A firmeza de alguém que já rodou esse cenário antes, que sabia exatamente o que eu ia dizer e tinha a resposta pronta e polida. Os dois tinham claramente conversado sobre como me lidar, sentados na minha casa, na minha mesa, tendo uma conversa sobre como me administrar caso eu começasse a notar as coisas. Sei disso agora. Isso aqui é o que eu só entendi depois, e preciso que você fique com isso por um segundo. Durante a 5ª à 8ª semana, as semanas em que meu instinto estava gritando e eu trabalhava para calar ele, a Lauren ficou mais carinhosa. Não do jeito culpado, do jeito estratégico. Fazia mais esforço. Me dizia que me amava com mais frequência. Teve um fim de semana em que ela planejou um dia inteiro pra gente. Restaurante bom, caminhada depois, aquele tipo de romance intencional que a gente não fazia um tempo. E eu senti. Pensei, talvez a gente esteja virando uma página. Talvez ela esteja tentando. Talvez eu tenha ficado tão afundado no trabalho que não estava vendo o esforço dela. Aquele carinho não era reconciliação, era um ambiente controlado. Ela estava me mantendo estável, administrando minha temperatura, garantindo que eu me sentisse cuidado o suficiente para não olhar com muita atenção para o que estava acontecendo do outro lado das paredes. Ela usou o amor como ferramenta, não de um jeito dramático ou cinematográfico, de um jeito quieto, cirúrgico, e funcionou melhor do que quase qualquer outra coisa que eles poderiam ter feito. 8 semanas depois, mensagem no Instagram, da Cassie. Quase deletei sem ler. Mas algo, a mesma coisa que tinha mandado sinais silenciosos por 2 meses, me fez abrir. Ela disse que tinha ficado em dúvida sobre mandar aquilo por um tempo. Disse que sabia que não era lugar dela. Disse que achou que, se a situação fosse inversa, ela ia querer que alguém avisasse. Então ela me contou que o Marcos não tinha simplesmente descoberto a traição dela. Disse que ele estava emocionalmente desligado fazia meses antes disso. Que ela tinha suspeitado que algo tinha mudado nele. Que tinha noites em que ela fingia estar dormindo enquanto ele estava deitado do lado dela com o celular, a tela virada para longe. Que numa dessas noites ela tinha visto um nome aparecer repetidamente nas mensagens dele. Lauren. Ela disse que o término entre eles não tinha começado com a traição dela, tinha começado com a dele. Que a história que ele contou na minha porta, o homem de coração partido que tinha sido traído, era uma versão dos fatos construída em torno de um detalhe que ele tinha removido. Ela disse que achava que eu devia saber. Fiquei sentado num estacionamento de uma loja de materiais de construção e li aquela mensagem 4 vezes. Minhas mãos estavam completamente paradas. É isso que eu mais lembro, a quietude das minhas mãos. Dirigi até em casa sem avisar nenhum dos dois que estava chegando. Estacionei na rua. Fui pela porta lateral. Entrei sem fazer barulho. Não porque estava sendo estratégico, mas porque meu corpo já tinha decidido o que fazer e minha cabeça estava só junto no passeio. Sala vazia. TV apagada. Ouvi algo vindo do fundo da casa. No corredor, perto do quarto de hóspedes. A porta do quarto estava aberta. Uns 40 centavos. E o que estava do outro lado não era ambíguo. Não era nada que eu pudesse me convencer a reinterpretar. Minha esposa e meu melhor amigo, no quarto que eu tinha arrumado para ele na noite em que ele ficou na minha varanda, com olhos vermelhos e uma história cuidadosamente construída. Mas o que bateu mais forte do que a imagem, mais forte do que o som,
foi o quarto em si. Porque não parecia mais o quarto de hóspedes temporário de ninguém. Tinham coisas dela lá. Não todas, mas o suficiente. Uma vela na mesinha de cabeceira, os óculos de leitura dela, um livro, um carregador, a geografia específica de um espaço que duas pessoas compartilharam tantas vezes que pararam de ter cuidado com o que deixam para trás. Isso não era um erro que tinha acontecido uma vez. Era um lugar para onde eles iam. Uma segunda vida que tinham construído dentro da minha, com móveis e hábitos e uma rotina, ali, no quarto no final do corredor de onde eu dormia. A Lauren me viu primeiro, e o rosto dela, nunca vou parar de ver isso, passou por uma sequência rápida e em camadas de reações. Choque, depois vergonha, depois algo que só consigo descrever como calibragem. Em menos de 2 segundos, ela tinha decidido quem ia ser naquele momento, o que ia dizer, como ia se posicionar. Isso não é culpa, isso é treino. O Marcos não me olhou por um bom tempo. Aqui está o que montei desde então. Preciso que você realmente assimile isso. O Marcos não veio até mim porque estava destruído pela traição da Cassie. Ele veio porque precisava de um lugar e de uma história para cobrir. O envolvimento com a Lauren já estava se desenvolvendo antes de ele bater na minha porta. Havia mensagens entre eles, soube disso depois, trocadas nas semanas antes de ele aparecer. Ela sabia que ele estava vindo. Ela tinha combinado isso. O quarto que ela arrumou de improviso enquanto eu estava no telefone tinha sido preparado antes da chegada dele. Ele entrou na minha casa já dentro dela. Cada jantar que a gente compartilhou, cada noite que eu chegava em casa e entrava no que quer que a noite já tinha estabelecido entre eles. Cada conversa em que ele sentou na minha frente, me olhou nos olhos e falou sobre confiança e lealdade. Ele estava fazendo isso de dentro de algo que havia engenheirado. Tinha estudado a arquitetura do meu casamento através de cada conversa privada que eu já tinha confiado a ele. E então, tinha usado isso. Sabia exatamente onde minha esposa se sentia invisível. Sabia exatamente que linguagem usar. Eu tinha dado um mapa para ele. A história de coração partido não era completamente mentira. Ele provavelmente estava sofrendo um pouco, do jeito que as pessoas que já seguiram em frente ainda conseguem sentir brevemente a perda do que estão deixando. Mas também era um ponto de entrada, uma forma de chegar dentro de casa legalmente, com a solidariedade como salvo-conduto. Ele chegou pela minha compaixão, ficou pela minha confiança, construiu algo dentro da minha casa enquanto eu estava fora pagando por ela. E aqui está o que eu penso quando penso na Lauren. Ela não foi se deixando levar nisso. Não ficou solitária e cometeu um erro lento e confuso em que uma coisa foi levando a outra. Ela tomou decisões ativas, repetidamente, ao longo de 2 meses, numa casa onde eu estava presente. Sentou à minha frente no jantar, no calor que estava fabricando, e me olhou como uma mulher que amava o marido. Foi dormir à noite, depois de qualquer tempo que passava com ele, deitou ao meu lado e provavelmente dormiu bem. Teve aquela conversa, a em que me fez sentir paranoico, pequeno e egoísta por notar as coisas, e a teve com calma suficiente para eu pedir desculpa. Me administrou como uma variável num problema que ela estava resolvendo. Tem gente que, quando ouve essa história, sente pena dela. Diz que ela parecia tão infeliz que eu provavelmente não estava vendo. E talvez isso seja parcialmente verdade, mas eu gostaria de apontar quem estava contando para as pessoas sobre a infelicidade da Lauren. Era o Marcos, meu melhor amigo, que tinha passado 1 ano ouvindo cada rachadura no meu casamento e usou cada uma delas para moldar uma narrativa que fazia o que eles estavam fazendo parecer inevitável. Parecer merecido. Parecer resgate em vez de roubo. Ele não estava só tendo um caso com a minha esposa, estava conduzindo uma campanha de reputação contra o meu casamento. Devagar. Ao longo de jantares, por telefone, para qualquer um que quisesse ouvir. Construindo um mundo onde, quando alguém descobrisse, o veredicto já estava dado. Ela era feliz? Talvez não. Mas ela escolheu como lidar com isso. E o que ela escolheu foi me ajudar a ser enganado ativamente, todos os dias, por meses. Quando tudo desmoronou, a Lauren me disse que se sentiu sozinha por muito tempo, que eu era emocionalmente inacessível,
que o Marcos a entendia de formas que eu não tinha tentado. Disse que não era para me machucar. Disse que aconteceu. Usou a expressão algo real, como se isso fosse uma defesa, como se real fosse uma categoria que justificasse o método de chegar lá. O Marcos disse que estava arrependido. Disse que não tinha planejado ir tão longe. Disse que estava num lugar escuro e que a Lauren era a única luz nele. E então, e preciso que você realmente ouça isso, disse que me amava como um irmão. Depois de tudo, me olhou e disse isso. Nenhum dos dois disse, você merecia mais do que o que a gente fez dentro da sua casa. Nenhum dos dois disse, não existe justificativa para isso. Porque gente genuinamente arrependida diz essas coisas sem ser perguntada. Esses dois estavam arrependidos da situação em que estavam agora. Estavam fazendo controle de danos, não demonstrando remorso. E mesmo nisso, estavam fazendo juntos. Mesmo enquadramento, mesmos pontos de deflexão, a mesma ênfase em solidão, realidade e conexão, como se tivessem combinado o roteiro antes de eu entrar no cômodo. Provavelmente tinham. A Cassie entrou em contato de novo, umas 3 semanas depois que tudo desmoronou. A gente conversou por muito tempo. Ela é mais afiada do que qualquer um dos dois jamais deu crédito para ela. E acho que isso também era por design. Ela me contou que nos últimos meses do relacionamento deles, o Marcos tinha ficado estranhamente obcecado com o meu casamento. Ficava perguntando o que ela achava da Lauren. Dizia coisas como... Tenho a impressão de que eles não são assim tão felizes, sabe? Acho que ele já desligou faz tempo. Plantando isso. Testando a narrativa. Construindo uma versão do meu casamento na cabeça das pessoas que fazia parecer algo que já estava acabando. Para que, quando o momento certo chegasse, ninguém chamasse de roubo. Ia chamar de timing. E então a parte que ainda sinto no peito quando penso nisso. Ele tinha dito para Lauren, em algum ponto durante aquelas semanas da minha casa, em qualquer das conversas que ficavam em silêncio quando eu entrava, que eu tinha confessado a ele que não tinha mais certeza se o casamento estava funcionando. Que a Cassie tinha eventualmente ouvido isso de pessoas que conheciam pessoas. Que o Marcos aparentemente tinha dito algo tipo: ele mesmo me disse que não sabe se ainda está nele. Eu nunca disse isso. O que eu disse foi que a gente estava passando por dificuldades, que comunicar era difícil, que eu estava tentando descobrir como fazer melhor. O Marcos pegou essas palavras, minhas próprias palavras, dadas em confiança em particular, e em alguma conversa da qual eu não fazia parte, as reformulou em algo que dizia para minha esposa que eu já tinha desistido dela. Que o que ele estava oferecendo não era traição, era uma alternativa a um homem que já tinha ido embora dentro de si mesmo. Ele não só ficou com minha esposa, ele usou a minha própria voz para dar a ela permissão de deixá-lo entrar. O Marcos e a Lauren estão juntos agora, morando juntos pelo que ouço. Alguns dos nossos amigos em comum acham que é até bonito de certa forma. 2 pessoas que encontraram algo verdadeiro numa situação difícil. Já ouvi a palavra genuíno ser usada para descrever eles por pessoas que sabem a história completa e escolheram o lado deles. Não sinto o que eu esperava sentir. Não é raiva. É algo mais frio e mais permanente do que raiva. É a sensação que vem de entender, com clareza total, o que você realmente era para 2 pessoas por quem você teria feito qualquer coisa. Para o Marcos, eu era infraestrutura. Uma casa quente. Uma porta aberta. Um homem confiante o suficiente para deixar a luz acesa e não fazer perguntas. Ele não queria uma vida com a Lauren, queria acesso. Queria uma conquista que viesse com um pano de fundo que o fizesse o herói. Queria a emoção de tomar algo que pertencia a alguém que confiava nele completamente, porque esse tipo específico de tomar, com alguém assistindo, com alguém perto o suficiente para ser machucado, esse é o ponto todo para homens como ele. Para Lauren, eu era um lugar reservado que ela teve paciência de ficar do lado. Manteve a casa confortável, o casamento funcional, a aparência intacta enquanto esperava a porta se abrir. E quando ela se abriu, ela mesma a sustentou aberta por dentro, e depois olhou surpresa que eu percebi a corrente de ar. Deixei ele entrar naquela noite porque acreditei que estava destruído. Ele não estava destruído, estava construindo. E eu entreguei para ele tudo o que precisava para fazer isso.
Minha casa, minha confiança, as fraturas mais íntimas do meu casamento, e chamei isso de amizade. A minha bondade não foi uma virtude que eles ignoraram, foi um recurso que eles orçaram. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo dentro da minha casa, e fizeram assim mesmo, todo dia, no quarto lá no fundo do corredor, enquanto eu dormia. Todo mundo gosta de chamar histórias assim de trágicas, complicadas, reais. Mas eu sei exatamente onde começou. Começou com a minha esposa já acordada para outro homem antes mesmo de ele bater na minha porta. Eu só tive o azar de ser o idiota que foi abrir.